Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo certo também. Você é a Júlia moderadora, né? Isso, você é Tudo o bem? Eu sou o Paulo, eu sou o líder de área de líder da casos de sessão. ensino. Aparentemente sim, a gente está com alguns problemas de voluntários, a gente estava tentando encontrar alguém para ser líder de sessão para a sessão que vai rolar agora, e como a gente não encontrou ninguém até o momento, eu estou cobrindo aqui. Eu só tenho um problema Diga. que eu tenho uma outra aula que eu trabalho numa outra faculdade, e a aula começa às 6h45, só que eu tenho que entrar pelo Zoom às 6h30. Não, sem Então, problemas. a gente está vendo de entrar uma outra pessoa para ser líder de sessão, ou talvez, tipo assim, se você talvez puder encerrar sozinha também, porque eu imagino que É, nesse é, horário eu já vou ter transmitido todos os vídeos e a gente vai estar naquela fase da discussão, assim, sabe? Então, tipo, todas as necessidades que eu precisar como líder de sessão eu já adianto, e aí é só encerramento da beleza, sessão. não tem o menor problema. É, menor problema mesmo. De manhã a gente teve problema com a líder estava com a líder de sessão estava com problema na conexão e tal, e rolou só, eu fui sozinha e foi tudo bem. Ah, que bom. Fica aí. Eu só não copiei porque o link da, mas eu posso fazer isso também. O link da que a gente tem que passar para eles, da avaliação. Ah, beleza. Eu pego aqui. Aí coloca isso no chat antes de sair e sai discretamente. Tá uma loucura, a gente tem poucos voluntários e aí tem que ficar correndo de um lado para o outro com essas sessões. Ai, nem imagino. Eu tô em quatro, eu tô aqui surtando também, já tá confundindo caso de um com o caso do outro, enfim. Essa agora, só tirando uma dúvida, teve um dos casos que não tinha o caso completo Só tem uma no página, site. né? Exato, só tinha a página de abertura. É isso mesmo. E isso é porque esses aí eles optaram por é, deixar nos Não anais do Congresso publicava só a lá. versão resumida. E aí é só Tá. aquela página. É. Aí, assim, eu não tenho comentários a fazer, né, a princípio, porque. Pois é, só que a gente tem acesso do vídeo mesmo do que eles falaram. É, Pelo que eu entendi, é isso mudou difícil, né? Porque recentemente. caso. É difícil pra caramba, porque caso você precisa ver o formato. O formato faz toda a diferença Pois é, para dar sugestões. Mas, enfim, a pessoa se beneficia das outras sugestões gerais. sim. Pelo que eu entendi, o sistema estava até liberando, o pessoal estava conseguindo. Deixa eu ligar minha câmera. O Não, pessoal eu estava até baixei todos conseguindo. os meus de hoje e de amanhã. Aí, hoje eu tenho esse e amanhã eu tenho acho que dois também, que não estão liberados. Pois E é, pelo que aí, eu entendi, o sistema antes até estava liberando tudo, aí eles mudaram essa regra por conta das pessoas que tinham optado na submissão de colocar o trabalho resumido. faz sentido, né? Porque as pessoas querem manter o ineditismo para publicar e tal. Mas pra gente dar opinião é ruim. Pois é. Gente, eu tô vendo, eu me escondi aqui no quarto, que essa hora meus filhos vão chegar. Mas eu tô vendo que vai escurecer já já. E as coisas vão acontecendo, o pessoal mandando mensagem que talvez já encontraram alguém, vamos ver. Fala pra relaxar, gente. Fala pra relaxar. Tá de boa, eu posso ficar até às 7. Qual é a ordem dos coisas que você tem? Tenho. Aqui na agenda, a gente começa pelo Nem Tudo São Flores, os desafios de uma empreendedora no ramo de jardinagem e paisagismo. Tá. Não, então tá na ordem que tá, porque tem duas ordens. Quando eu apareço Hum, para ver artigos na sala, aparece nessa ordem que você falou. E quando eu fui entrar na sala, apareceu numa ordem diferente. Aí eu só queria saber. entendi. Bom, a gente pode seguir a ordem que você preferir. Não, imagina, gente, eu vou mudar a ordem. Mais coisas para pensar, para decidir, pelo amor. Tá tudo certo. Oi, Mariana, bem-vinda. Mariana e Everton, Oi, tudo bem? tudo bom? E vocês?
Vocês são autores de algum dos casos? Sim, a gente é autor de um dos casos, Qual? 910, eu acho. Das flores. São flores, isso. Não, só pra gente saber quem já chegou e tal. Pra ir dando- Você tá no presencial também, Paula? Não, hoje eu participei das sessões de manhã, né? E aí já voltei para casa, agora estou aqui, amanhã estou lá de novo. Tá na Ah, correria. pois é, amanhã eu fico por lá o dia todo, porque aí na sessão da manhã eu auxilio também o pessoal, né? Fico como suplente, porque eu apresento o trabalho. Aí na da tarde, líder de sessão de novo, fazendo as coisas acontecer. Mas tá bem bacana, o evento lá tá legal. Ah, imagino. Uma pena de eu não ter conseguido ir. E você tá falando de onde? Eu tô do Rio. Ah, legal. Meu pai tá em Resende agora, trabalho. Ó, quem tá aí deve ter a Flávia, que tá coordenando várias sessões Isso, também de casa. eu acho que eu vou encontrar com ela amanhã. Eu acho que ela é moderadora de amanhã. É, ela é muito boa. Cheguei até a conversar com ela. A de hoje foi a Renata. Eu não conheço a Renata, conheço de mandar casos para ela corrigir, mas não conheço de pessoalmente. Estão sendo 4 por dia, presencial e online, são 8 por dia, é isso mesmo? Não, são duas sessões pela manhã, uma online e uma virtual, e duas pela tarde. E cada Ah, sessão são normalmente quatro casos. muita coisa esse ano, né? É, bastante, mas tem algumas sessões que, algumas áreas que são ainda maiores, assim, que, Ah, putz, não, são... certamente, mas ano passado foi menor, Ah, é? eu É a acho. primeira Bom, vez minha que eu impressão participo é do essa, minha Semiético memória é essa. Casos. Eu acho que bombaram os casos esse ano. Tá crescendo essa área, né? É, é legal ver. Bom, pelas informações que eu tô recebendo aqui, teremos uma outra líder de sessão, que é a Mari Cláudia. Vamos ver se ela vai chegar a tempo. Mas eu vou tocando por aqui. Ah, ela entrou. Ó, Boa tarde. Boa tarde, boa tudo bem? tarde. Pode, tudo bem? Você já tá por aí?
Vamos começar? Maria Cláudia, você vai fazer a. Você quer começar por aqui? Você quer que eu vá caminhando com as coisas por enquanto? O que você prefere? Oi, desculpa, não escutei muito bem. É, você já quer ir tocando por aqui? Você quer que eu comece e depois você entra no meu lugar? Como você prefere fazer? Ah, você primeiro. Beleza, então eu fico aqui até a gente apresentar os 4 casos. E aí depois você toca pro final, tá bom? Porque eu tenho que sair mais ou menos umas 6h15, 6h30, tá? Ah, tá bom. Beleza, então eu vou começar aqui a compartilhar os casos. Então, seguindo a ordem, a gente vai começar pelo caso Nem Tudo São Flores, os desafios de uma empreendedora no ramo de jardinagem e paisagismo. Só um instante, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Versão. Beleza, aí vocês vão me dando aí o sinal se vocês conseguem ah, ver bem a tela, se o som tá saindo legal. Eu vou botar aqui para não prejudicar o som. Tudo certo. Olá, meu nome é Começa a Mariana rodar que Porta Barbosa, eu sou o áudio acadêmica tá ok da também. Universidade do Estado de Santa Catarina e hoje eu vou apresentar o caso intitulado Nem Tudo São Flores, os desafios de uma empreendedora no ramo de jardinagem e paisagismo, de minha autoria juntamente com o meu orientador e professor Everton Cancelier. Bom, partindo do pressuposto de que todos tiveram acesso à descrição do caso, eu vou trazer um breve resumo da história. O caso narra a história da Ana, que com 30 anos e 2 filhos pequenos, vê-se diante de poucas oportunidades de trabalho na sua área de formação, decidindo então empreender junto ao seu marido. Inicialmente atuando na área administrativa, a Ana logo passa a se dedicar e destacar no ramo de jardinagem e paisagismo, conquistando novos e duradouros clientes. Entretanto, o que ela não esperava é que, junto de uma separação conturbada, precisaria enfrentar diversas dificuldades ao assumir a liderança do negócio. Para ela, ser mulher empreendedora tornou-se um desafio, que, atualmente, sua filha se interessa por viver. Diante desse cenário, Ana reflete sobre o futuro da empresa. Deve incentivar a filha ou seria melhor encerrar as atividades? Essa história é descrita em 5 tópicos. No primeiro deles, denominado Nasce uma Mãe, vocês vão acompanhar um pouquinho da história da Ana antes dela empreender, enquanto professora de educação física que decide realizar uma pausa em sua carreira por conta da maternidade. Já no segundo tópico, denominado Nasce uma Empreendedora, a gente vai acompanhá-la tentando se realocar nesse mercado, tentando voltar a ser professora e, ao não encontrar oportunidades, começar a auxiliar o seu marido aí na empresa de jardinagem e paisagismo. No tópico denominado Nascem Desafios, a gente vai ver a Ana vivenciando aí os primeiros desafios de uma mulher empreendedora. O marido precisa se afastar da empresa por 1 ano e meio e ela, ao assumir a liderança, acaba enfrentando diversos desafios com clientes, com filhos e funcionários. Seguindo a história, a gente vai acompanhar a separação do casal, com a Ana assumindo oficialmente o negócio e vivenciando mais desafios. E por fim, no tópico do futuro da empresa, a gente acompanha o interesse da filha Bianca pelo negócio da família. Então, após 23 anos no ramo de jardinagem, a Ana, nossa protagonista, vai começar a pensar na aposentadoria e na sucessão do negócio. O nosso objetivo com a elaboração do caso foi trabalhar alguns dos conteúdos relacionados ao empreendedorismo, dentre os quais eu cito principalmente as barreiras ao empreendedorismo feminino e as competências empreendedoras, que são 2 temas que a gente vai trazer no trabalho enquanto referencial teórico, e portanto eu não vou me alongar aqui na exposição, mas eu vou trazer um pouquinho mais nas possíveis questões. Em relação às fontes dos dados, o caso é baseado em uma história real, inspirado em experiências vividas sim por uma empreendedora do ramo de jardinagem e paisagismo, entretanto, visando facilitar a narrativa, também foram elaborados ou adaptados a alguns dos incidentes que são apresentados. Os dados usados para a elaboração foram coletados a partir de 2 entrevistas semi-estruturadas, uma com a empreendedora de aproximadamente 2 horas e 10 e outra com a sua filha de aproximadamente 1 hora. O nome da empresa e dos personagens citados foram alterados para preservar a identidade e também foram utilizados dados secundários de documentos disponibilizados pela empreendedora. Em relação ao público-alvo, recomenda-se a aplicação desse caso para estudantes de graduação e pós-graduação na área de administração, principalmente em disciplinas relacionadas ao empreendedorismo e também em cursos que possuam o empreendedorismo feminino enquanto temática de debate.
Em relação ao plano de ensino, a gente sugere a utilização desse caso em uma sessão de pelo menos 90 minutos, divididos primeiramente em um momento de início da aula, com divisão aí de grupos de até 4 alunos, seguido por um momento de análise e discussão do caso em pequenos grupos, posteriormente um debate no grande grupo, compartilhando as percepções, e por fim um encerramento onde o professor pode, de forma opcional, elaborar uma síntese dos debates que foram realizados. Para pautar esses debates, então, a gente apresenta 4 possíveis questões para se propor aos alunos. A primeira, focando na temática das barreiras ao empreendedorismo feminino, seria: de acordo com Gorge e Raymond, 2011, as barreiras ao empreendedorismo podem ser classificadas em individuais, organizacionais e ambientais. Quais barreiras individuais podem ser identificadas no caso? Mostre evidências da barreira ao longo da trajetória de Ana. Nessa questão, a gente trabalha a teoria de barreiras ao empreendedorismo feminino, focando então especificamente nas barreiras individuais, que, de acordo com os autores, são aquelas relacionadas aos fatores pessoais e que são subdivididas em 3 categorias: questões psicológicas, familiares e de educação. Então, o que a gente recomenda é que os alunos demonstrem essas barreiras, né, utilizando-se de alguns trechos do caso, como a gente traz aqui, né, como embasamento para as respostas. Nesse quadro a gente traz algumas sugestões, então, por exemplo, como conflito trabalho-família, a gente tem situações em que a Ana vai tentar equilibrar as responsabilidades familiares com as demandas do negócio. No medo do fracasso e aversão ao risco, a gente tem situações em que ela hesita ali na tomada de decisões. Sobre a falta de habilidades e conhecimentos empresariais, a gente registra momentos em que ela busca ajuda, porque ela não domina esses temas. E, por fim, sobre a falta de autoconfiança e autoestima, a gente tem momentos em que a Ana se sente insegura para tomar uma decisão, né, ou para assumir um trabalho. A segunda questão que nós propomos é: colocando-se no lugar de Ana, como você lidaria com as barreiras identificadas na questão anterior? Você faria algo diferente? Se sim, que outras respostas Ana poderia ter dado? Escolha uma situação vivenciada pela empreendedora para fundamentar a sua resposta. E aqui é importante ressaltar que não vai existir uma resposta ideal a ser dada, né? É uma questão que entra num contexto particular aí das percepções dos alunos e que vai os convidar para se colocar no lugar da Ana. Uma possível resposta seria em relação à barreira de falta de habilidades e conhecimentos empresariais, que poderia ser superada a partir de capacitações, por exemplo. No caso, a gente vê a Ana superando essa barreira buscando ajuda com pessoas mais experientes. Então, esse aprendizado com curso seria aí uma outra possibilidade de resposta a essa barreira. Na terceira questão, a gente já entra em uma segunda literatura, de competências empreendedoras. A nossa questão é: fundamentando-se na tipologia proposta por Mann e Lau 2000, quais competências empreendedoras Ana desenvolveu durante a sua carreira? De forma complementar, quais competências ainda podem ser desenvolvidas? Aqui, ao comparar o perfil da Ana com a tipologia proposta, a gente consegue perceber que ela desenvolveu grande parte das competências aí apresentadas pelos autores, porém ainda necessita desenvolver e fazer algumas mudanças em certas competências administrativas. A gente tem situações em que ela possui dificuldades, principalmente na alocação e gestão de recursos, né, na contratação de diversos funcionários ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo demonstra outras competências administrativas, como na questão da compra dos materiais. Por fim, a nossa última questão busca aliar as duas temáticas, das barreiras e das competências, questionando qual o papel das competências empreendedoras desenvolvidas por Ana na superação das barreiras identificadas lá na primeira questão. No caso, é notável que as competências empreendedoras adquiridas aqui desempenharam um papel fundamental na sua capacidade de superar as barreiras. A gente observa isso, por exemplo, quando ela tem a situação ali que ela precisa lidar com uma decisão que envolve incerteza, né, que envolve perdas potenciais e resultados negativos, e aí ela busca avaliar e identificar os riscos e as recompensas das escolhas. Então, ela usa aí as competências estratégicas desenvolvidas para superar essa situação. Bom, essas são as nossas referências que embasam o nosso trabalho. Agradeço a atenção desde já e fico à disposição. Bom, pessoal, então a gente segue para o próximo caso. A gente vai deixar para fazer os comentários ao final, tá bom? O próximo caso é o do William Clayson. Vou dar um play aqui agora com vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Wilder Cleison.
Estou aqui para falar do caso para ensino, né, BR Madeira SA e a gestão integrada de operações da unidade de Horizonte Azul Amazonas. É um caso para ensino, né, fazem parte, desse trabalho o Jonatas Assis, eu, né, e o Dercleis Oliveira, o Thelmar Leal e o Rubens Fernandes Júnior. Em breve resumo do caso, pessoal, né, esse caso ele narra a história do Marcos, que é um consultor na área de gestão empresarial, né? Ele faz uma viagem ao interior do estado do Amazonas, né, exatamente na empresa BR Madeiras SA, que fica localizada em Horizonte Azul, né? É, a fábrica, né, enfrentava um aumento significativo na demanda por pedidos de madeira, impulsionado pelos sólidos indicadores do setor. Só que, no entanto, por meio de um diagnóstico detalhado da escutativa com o gerente geral e os funcionários, né, o consultor Marcos ele identificou diversos problemas internos, né, como limitações no espaço físico, problemas no layout da fábrica, nos processos internos e principalmente no que diz respeito ao lead time, né, de entrega dos pedidos, né? Aí nesse contexto desafiador, né, surge a necessidade de Marcos ajudar o gerente geral a resolver os dilemas enfrentados pela unidade fabril, né, que seja aumentar a produtividade e reduzir o tempo de entrega dos pedidos. Só contextualizando o caso, né? Então, o caso acontece na BR Madeira SA. Os processos principais da empresa é o cultivo, manejo florestal, extração e produção de madeira. O local, né, que se localiza a empresa Horizonte Azul Amazonas. Personagem Marcos, o consultor, né, e o Antônio, funcionário. O gerente e a equipe, e basicamente são todos personagens fictícios. Contextualizando ainda o caso, né, eu trouxe alguns indicadores do setor, né, por exemplo, receita do setor em 2021 relacionada à produção de árvores, né, 244,6 bilhões, produtividade média, né, de 39,8 metros cúbicos de hectares ano para eucalipto e 24,7 metros cúbicos de hectares ano para pinus, né, segundo o Instituto Brasileiro de Árvores. É, receita da BR Madeiras S.A. obtida em 2022 foi 32% acima do que foi planejado e o volume de vendas produzidas de madeira foi de 14,25 milhões. E eles estão com a previsão de vendas para 2022, no caso eles fizeram a previsão de vendas para 2022 de 14,75 milhões. Basicamente, um fluxo de um dos processos principais da BR Madeiras S.A., né, que está relacionado à produção, né, da madeira serrada, né, que primeiro são as árvores nativas e plantadas, depois vai a segunda etapa, que é o corte da madeira em toras, depois vai para o transporte, em seguida vai para a fábrica, passa na serra-fita e faz o desdobro, e finaliza, né, na madeira serrada e vai para a secagem. Aí uma foto, né, de trabalhadores realizando uma medição de árvores. Aí, nesse caso, pessoal, a gente tem alguns objetivos educacionais, né? Então, dentre eles é propiciar a reflexão e a discussão acerca de determinados conteúdos relacionados à gestão da produção e operações, dentre as quais cabe destacar, né, a capacidade instalada e produtividade, arranjo físico, barra layout e gestão do processo produtivo. Dentro da metodologia, né, quais foram nossas fontes de dados, né? Então, o caso é baseado em uma história real, né, inspirada em uma experiência de campo vivenciada por um dos integrantes do nosso grupo, né, que trabalhou na área de consultoria e gestão empresarial. Daí, como forma de melhorar a narrativa do caso, foram incorporadas informações técnicas e alguns indicadores do setor de produção de árvores plantadas a partir, né, do relatório anual 2022 da Indústria Brasileira de Árvores, né, que é o IBA, que eu vou falar mais um pouco na frente, né? E ainda dentro da metodologia, né, os dados foram coletados, né, de forma primária, né, por meio de entrevista com o gerente geral da fábrica e com os funcionários lá da fábrica também. Em um segundo momento, a gente agregou, né, dados de indicadores do relatório anual 2022 do IBA. Quem que seria o público-alvo para a aplicação do caso de ensino? Alunos da graduação e da pós-graduação, e principalmente em disciplinas, né, voltadas para a gestão da produção e operações, né, que tratem de temáticas como a gestão da capacidade instalada, arranjo físico e processo produtivo. Recomendações de aplicação do caso para ensino, né?
Dentre as recomendações, né, contato com a contribuição e alterações do professor, né? Primeiro, dividir a sala em grupos de 3 a 5 alunos e apresentar a importância e relevância da aplicação do método caso de ensino em sala de aula. 2, distribuir uma cópia do caso para o grupo e apresentar os objetivos da atividade, analisar e discutir os problemas e as possíveis alternativas de soluções, baseado em leituras e conhecimentos prévios já adquiridos no curso ou na disciplina. Terceiro, considere um tempo médio para a leitura de 30 minutos e a mesma média de tempo para discussões, análise e elaboração das soluções, né? Discussão, análise do caso, né? Solicitar que o grupo apresente a turma as soluções encontradas. 2, identificar os grupos com soluções similares e unificadas. Terceiro, incentivar os grupos com opiniões diferentes a debaterem entre si os porquês das suas opiniões conforme argumentos formulados a partir de leituras e conhecimentos prévios. Finalizar, solicitando aos alunos que façam um breve comentário a respeito do método do caso, utilizando pelo professor, explanando seus pós e contras, né? Sugestões agora de questões para discussão. Primeiro, quais os problemas têm causado limitações nos processos de produção da BR Madeira SA com o aumento da demanda pelo mercado, né? Então, dentre os problemas que podem ser identificados, a limitação na capacidade instalada, problemas no arranjo físico, né? Gargalos nos processos e atraso na entrega dos pedidos. Aí, segunda questão, que seria para entrar em discussão. Quais soluções você recomendaria para o problema de limitação do espaço físico, baixa produtividade e o atraso nas entregas dos pedidos da fábrica BRSA? Então, né, eu trouxe 2 exemplos, né, de soluções. Seria aumentar a estrutura da fábrica, considerando a limitação que ela tem, ou alugar um espaço adicional para ganho de capacidade. Segundo, alterar o arranjo físico na fábrica com vistas ao ganho de produtividade. E terceira e última questão, né, quais ferramentas o Marcos poderá indicar para auxiliar o gerente geral e a equipe na melhoria da produtividade dos processos-chave do negócio, né? Então, eu trouxe essas ferramentas, hoje a grande utilizada ali, Manufacturing, né, que ela traz várias técnicas que pode estar melhorando a questão da produtividade, né? Trouxe também a questão do PDCA, programa 5S e também a ferramenta SWOT. Finalizar está aí as referências, né, que a gente trouxe, né, tanto Correia, né, Correia Slack, né, com foco na administração da produção, Goldratt, né, que fala sobre metas, e o Instituto Brasileiro de Árvore, IBA, que trata, né, que traz a questão do relatório anual 2022 sobre a produção de árvores no Brasil. Então é isso, gente, muito obrigado. Próximo, terceiro da sessão de hoje, é a implantação de uma diretoria de relações internacionais no caso de empreendedorismo. Olá, eu sou a Priscila e hoje vou apresentar o trabalho intitulado A Implantação de uma Diretoria de Relações Internacionais, um caso de empreendedorismo em uma organização pública. Trata-se de um caso de ensino escrito pela Sônia Fonseca, Daniela Andrade e por mim, Priscila Nascimento. O que se trata o caso de ensino? O caso de ensino vai tratar realmente da internacionalização de um Instituto Federal de Ensino. Em que cenário isso ocorreu? Em 2015, os institutos federais de ensino estavam em franca expansão e, como um dos requisitos dessa expansão, o governo federal exigiu, então, a sua internacionalização. O Instituto Federal, em análise, passava por algumas dificuldades. A primeira era por falta de recursos, né, tanto financeiros quanto humanos, e uma falta de padronização de como que isso iria acontecer. Para estar à frente de tudo isso, foi convidada a Maria Cristina. Maria Cristina era uma professora do Instituto Federal de Ensino, mas que também tinha uma ampla experiência de mercado. Ela já tinha trabalhado em várias outras organizações, então ela era uma pessoa bem despojada, bem arrojada para este cargo. Foi um convite inesperado, tinham todas essas dificuldades, mas que foi aceito por ela. Então, como que foi? A Maria Cristina, assim que ela assumiu, ela percebeu que tinha uma resistência, né, da comunidade acadêmica sobre a criação dessa diretoria de relações internacionais. Ela fez um teste, né, para poder identificar, tabulou todos esses resultados para identificar essa resistência.
Para fazer uma sensibilização da comunidade acadêmica a respeito da importância da criação dessa diretoria, ela fez então um fórum de relações internacionais. Para a realização desse fórum diante do baixo orçamento, ela precisou então contactar os contatos, né, os parceiros que ela tinha da sua experiência, da sua longa experiência no mercado, para dar então auxílios, né, para dar lembrancinhas nesses fóruns. E no fórum, ao final, tiveram 300 pessoas, participaram várias embaixadas e várias universidades estrangeiras. Diante desse primeiro fórum, a diretoria começou a expandir. Então, houve um aumento da equipe, a diretoria começou a fazer diversos acordos com outras universidades, participou de diversas missões internacionais e também houve a aproximação do campus, né, com os diversos campos desse Instituto Federal. Diante disso, a diretoria começou a amadurecer. Em 2018, ela hospedou a feira da Education USA, participaram 13 universidades e a ADIDA da Embaixada Americana. Foi feito um acordo de cooperação para que esse instituto sediasse a primeira sede, fosse a primeira sede, né, da Education USA fora de grandes capitais. Esse instituto se tornou o terceiro instituto que mais aplicava testes de proficiência. Ela adquiriu um orçamento próprio e também desenvolveu vários programas de intercâmbios internacionais, levando os alunos para a Itália, Espanha, Estados Unidos. Todavia, em 2019, a Maria Cristina ela foi convidada a participar, a assessorar o núcleo estruturante da política de inovação em Brasília. Ela deixa, então, a diretoria de relações internacionais, mas em 2020 ela retorna e em 2023, no início de 2023, ela volta novamente, não só como professora, mas também como diretora de relações internacionais. E o que o caso revela? Né? Que para estar implementando essa diretoria de relações internacionais, foram necessárias diversas estratégias, networking, comprometimento, identificação de oportunidades, que são todas características desse processo empreendedor. O que se objetiva com esse caso de ensino? Que os alunos consigam compreender esse processo empreendedor, como o empreendedorismo ocorre em organizações, principalmente organizações públicas, como são as competências necessárias para esse indivíduo intraempreendedor agir e quais as possíveis soluções que esse caso teria também. Como que foi obtido os dados? Primeiro foram os dados primários, né, que a Maria Cristina é a nossa primeira autora, a Sônia, e também por dados secundários, que foram a gente pegou relatórios anuais da diretoria e outros documentos do Instituto Federal de Ensino. O caso, ele foi elaborado, né, ele é direcionado para alunos de graduação em administração ou outros cursos, né, que envolvam empreendedorismo, gestão pública ou estratégias organizacionais. A base teórica sugerida é que o professor trate, né, sobre o intraempreendedorismo, principalmente em organizações públicas, o comportamento intraempreendedor, quais são as competências, as habilidades necessárias e a cultura intraempreendedora, que é necessário que esse ambiente também esteja aberto, esteja receptivo à ocorrência desse fenômeno. Também fizemos uma comparação entre as competências exigidas na literatura e as desenvolvidas pela Maria Cristina, né, que foram competências de relacionamento, que são geradas pelos diversos networkings que ela fez, com que puderam ser realizados os diversos eventos, os diversos acordos de parceria, as competências conceituais, né, que estão na aplicação dos testes, as reuniões realizadas, os treinamentos de equipe, e as administrativas, que foi a estruturação da diretoria de relações internacionais. Competências de comprometimento, né, a persistência, o entusiasmo da Maria Cristina diante de tudo isso. E a sugestão do plano de ensino é que haja uma leitura prévia, individual desses alunos, depois que o professor coloque esses alunos em grupos, eles têm entre 15 a 20 minutos para discutir o caso, e após haja uma discussão guiada pelo professor de 1h30. Para essa discussão guiada, a gente sugere 3 perguntas, né? Quais são as ações e competências intraempreendedoras apresentadas pelo personagem principal deste caso? Como o comportamento intraempreendedor repercutiu na organização? E se você estivesse no lugar da personagem principal, qual decisão você tomaria diante das informações trazidas pelo caso? Como considerações finais, a gente aponta, né, que
Nosso objetivo foi mostrar como que o empreendedorismo ocorre em organizações e a gente considera que atingiu esse objetivo, mostrando todo esse percurso. Como principal contribuição, a gente aponta que é demonstrar a ocorrência do empreendedorismo em organizações públicas, principalmente organizações do setor educacional, e como limitação a gente tem que o caso foi elaborado a partir de uma única perspectiva, que foi desse Instituto Federal, ficando como sugestão para futuros trabalhos outras investigações. Essas são as nossas referências bibliográficas. Eu agradeço a atenção de todos e principalmente o apoio do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Lavras. Bom, agora nós seguimos para o último trabalho da sessão. Socorro Destino Pet Friendly, como o marketing pode ajudar o turismo das cidades brasileiras. Meu nome é Juliane Pierre Ardigo, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação acadêmica em administração da ESAG, na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e eu vou apresentar esse caso de ensino, Socorro Destino Pet Friendly, como o marketing pode ajudar o turismo nas cidades brasileiras. Esse caso de ensino foi escrito em coautoria com o professor Dr. Julíbio David Ardigo, que é aqui também do mesmo programa de pós-graduação. É importante contextualizar um pouquinho esse caso de ensino que ocorre ali na cidade da Estância de Socorro, em São Paulo, que decidiu desenvolver esse projeto chamado Projeto Socorro Destino Pet Friendly, cujo logo vocês podem ver aqui no slide, que utilizou como estratégia algumas questões de marketing turístico para desenvolver esse projeto. A cidade de Socorro é uma cidade que ela é turística, é uma das principais atividades econômicas ali desenvolvidas, e tem como principais atrativos a questão da natureza, oferecer experiências de interior e também oferecer o turismo de aventura, porque ela está localizada ali no Circuito das Águas Paulistas e tem bastante cachoeiras e montanhas, que favorece a prática de esportes como rafting. Mas eles estavam enfrentando uma situação, um problema, caracterizada principalmente pelo turismo predatório e sazonal. Na questão do turismo predatório, existiam grupos de jovens que alugavam imóveis no local e passavam os dias fazendo festas, então gerando lixo, perturbação na vizinhança. Esse turismo eles desejavam desencorajar e por isso decidiram que seria importante focar em alguns nichos pet, alguns nichos de mercado para atrair, entre eles o nicho pet. E já no caso da sazonalidade, a estratégia adotada foi promover alguns eventos fora dessa época de alta temporada, na verdade na baixa temporada, para atrair o público nessas ocasiões também. A questão do segmento pet friendly, há um conhecimento já no mercado brasileiro de que o mercado pet ele é um mercado que está em crescimento nos últimos anos. Mesmo durante a pandemia de Covid, tanto no âmbito mundial quanto nacional, esse mercado tem crescido continuamente. Os dados da BIMPET revelam que o Brasil é o terceiro maior mercado pet em termos de faturamento. Também outras pesquisas, como essa pesquisa da Opinion Box de 2022, mostram que as pessoas têm desejo de estar hospedados, por exemplo, com seus animais de estimação, consideram isso muito importante. 46% dos respondentes da pesquisa deles indicaram isso. E a Socorro se interessou também por esse nicho pet, não só a partir de dados dessas pesquisas, mas também a partir de uma percepção do município de que esse nicho seria interessante para focar, porque era um nicho que eles perceberam que gastava mais no comércio local e que era um nicho que não trazia problemas como o turismo predatório que havia sido identificado anteriormente. Então, a cidade resolveu, ali em fevereiro de 2020, alavancar esse projeto. Em março, como mostra a ata da reunião da Contour, foi feita a visita de influencers para ter uma experiência pet friendly, então influencers com seus pets e também uma consultora especializada da área pet para ter essa experiência na cidade. No entanto, a pandemia de Covid logo veio e parou um pouco momentaneamente os planos, visto que em março de 2020 teve o fechamento das atividades, o trecho turístico foi bastante afetado. Mas não se esqueceu desse projeto, tanto que nas reuniões subsequentes desse mesmo ano se fala sobre o projeto. Porém, só a partir de janeiro de 2021 que realmente foi feito mais esforço para efetivar o projeto, que foi decidido que ele seria efetivado naquele ano.
Em julho de 2021, foi feita a contratação de uma consultoria especializada, a consultoria da Patrícia Camargo, da Eu, Você e os Pets, para fazer a implementação desse projeto. Então, na primeira fase, que ocorreu em agosto, ela fez o diagnóstico da cidade, o diagnóstico dos serviços turísticos em relação à recepção aos pets. Aí, depois, em setembro, o projeto foi lançado para as empresas na área de lazer, alimentação, hospedagem e compras. E em outubro foi feito o sistema para o selo Pet Friendly, que é um sistema que ainda está ocorrendo até hoje. Até que em novembro foi feito o lançamento do projeto Socorro Destino Pet Friendly. Então, o selo, ele, para esses segmentos de empresas, né, alimentação, hotelaria, lazer e compras, ele pode ser obtido no portal oficial de turismo de Socorro. É preciso pagar uma taxa e depois assistir algumas aulas para capacitação no segmento PET. E se faz um teste para conseguir esse selo. É interessante que isso faz com que a cidade seja mais preparada para realmente recepcionar bem os pets. E o lançamento oficial do projeto, aqui tem algumas fotos tiradas do blog do Você e os Pets, que mostram que em novembro de 2021 ele foi lançado, inclusive com a ideia de ter um parque exclusivo para cães ali sendo inaugurado no mesmo ano. Com relação às notas de ensino, o objetivo de ensino desse caso é ilustrar a aplicabilidade do marketing de lugares nas cidades brasileiras, especialmente do marketing turístico, focando em um segmento específico. As fontes e métodos de coleta de dados para o desenvolvimento desse caso foram essencialmente documentais, então foram lidas as atas das reuniões do Contur, e também foram feitas as leituras dos posts de blogs do Você e os Pets, e de várias reportagens feitas sobre a cidade de Socorro. Com relação aos cursos em que pode ser utilizado, o curso de administração pública e o curso de turismo são muito relevantes para a utilização desse caso, principalmente na administração pública, as disciplinas relacionadas com marketing, o marketing de localidades, e em turismo, a gestão de destinos e atrativos turísticos. Então, a possível organização da aula para o uso de caso envolve a apresentação desse modelo de desenvolvimento do produto turístico proposto ali por SERP e colaboradores, que mostra exatamente os passos que foram tomados que coincidem com o que Socorro fez, né? Então, primeiro foi feita a vocação do destino, a questão da natureza, a imagem, como que queria ser percebido, né, pelas pessoas, como um lugar realmente pet friendly, aí o turista, o perfil, família multiespécie, e entender quais eram as preferências dessa demanda ali, a questão do selo, para que realmente seja efetiva a aplicação do selo pet friendly nos estabelecimentos. E os alunos podem, como possível tarefa, desenvolver também um posicionamento para uma cidade que ainda não tem um posicionamento ou que não tem um posicionamento com algum público específico. Aqui tem também algumas sugestões de bibliografias. E obrigada pela atenção. Aqui tem algumas imagens de Socorro, destino pet friendly, esse espaço imaginário, e aqui também o Rafting Pet, para a gente ficar com vontade de conhecer essa cidade na companhia dos nossos pets. E aqui as referências bibliográficas. Acho que vou tirar a tela. Bom, passo a palavra para a Júlia, moderadora da sessão, para a gente iniciar essa roda de conversa sobre os trabalhos, possíveis feedbacks. Bom, obrigada. Queria parabenizar primeiro todo mundo, né, pela escrita do caso. Não é uma coisa. A gente até comentou no início aqui, antes da sessão começar, tem crescido muito a sessão de casos em congresso. Isso é muito bacana de ver que. E caso. Eu sou apaixonada por caso, assim, e é uma coisa que a gente faz. É um material que a gente produz para outro professor, né? Então é muito legal, assim, a gente está aqui se dedicando a produzir material para outros professores darem aula, assim, né? Para a gente também, claro, mas né, compartilhando esse material. É como se a gente fizesse uma apresentação e dividisse aí com todo mundo. Eu acho isso muito legal e a ideia é muito generosa. Assim. Primeiro, eu queria falar uma coisa geral. Eu acho que só para a gente alinhar, que eu acho que tivemos muitos casos interessantes nessa sessão, né? Diferentes.
eles estão, em geral, bem escritos, e eu acho que o ponto maior de atenção, assim, para pegar um ponto geral, seria as notas de ensino, conseguir fazer esse ensino, né, fazer uma proposta de ensino indutivo de algum conceito teórico. Então, eu acho que a maioria, quando peca nas notas de ensino, peca em supor que o aluno já vai saber o conceito antes, então, prever uma aplicação do caso onde o aluno precisa já conhecer o conceito teórico antes de entrar em sala de aula. E aí a gente volta para a ideia, qual é a ideia do caso de ensino? Existem várias formas, o caso de ensino é um método participativo, existem diversos métodos participativos, mas o caso de ensino se propõe a proporcionar o ensino indutivo de algum conceito teórico. Ou seja, a gente pegar essa plataforma, essa historinha que a gente achou que era legal para ensinar, e tentar fazer emergir ali do aluno aquele conceito. Não o contrário, não a gente falar, ó, o conceito é esse, encontra aqui na minha historinha. Então, eu acho isso um desafio enorme, tá? Não tô falando, tô falando como se fosse simples, mas não é simples, é difícil pra caramba. E aí, eu acho que nesse sentido, vale a pena a gente pensar na produção de um caso de ensino como um material que você produz para dois públicos diferentes, né? Você produz o corpo do caso de ensino para alunos e você produz as notas de ensino para professores. Eles têm objetivos completamente diferentes. Então, outro escorregão que a gente costuma ver é começar o corpo do caso justificando o tema, justificando a importância do tema. Isso é coisa de artigo científico, gente. A gente não precisa justificar o tema em caso de ensino. Você começa tentando envolver, né, o aluno. Então, a parte que você escreve para o aluno, ela é escrita narrativa, assim, lembra lá da infância, da literatura, usa esses recursos, usa diálogo, usa personagem, explora esses recursos para você conseguir fazer o aluno se colocar no lugar daquele gestor. Então, mesmo histórias que não têm, assim, não tem um personagem, eu gosto de trabalhar com personagem, eu acho que ajuda muito. E eu gosto de ter mais de um, assim, para a gente conseguir promover um diálogo, né? Então, se você tem um dilema que tem dois pontos, um gosta de um, o outro gosta do outro. Nem sempre isso de fato aconteceu, mas é uma licença poética que a gente tem para conseguir encurtar esse caminho e fazer o aluno se colocar nesse lugar. E, pensando no outro público, então, as notas de ensino são voltadas para o professor. Então, a gente está aqui produzindo material uns para os outros. A ideia é que as notas de ensino que eu escreva sejam para explicar para vocês como que eu imagino que aquele caso vai conseguir fazer emergir aquela ideia. Então, nesse ponto aqui, eu acho que dá para perguntar isso. Os alunos devem responder isso. Eu gosto de bem mastigadinho. Por quê? Porque a gente está vendo que está crescendo aí a quantidade de casos de ensino. Então, a tendência é crescer mais a quantidade de gente querendo aplicar. Então, quanto mais mastigadinho tiver, mais chance da pessoa que nunca aplicou falar, esse aqui eu acho que eu dou conta. Vou pegar aqui e vou botar um na minha turma, né? E aí a gente vai crescendo a cultura mesmo e vai conseguindo escrever melhor e, enfim. É isso, no geral é isso. Eu vou abrir para comentários e depois eu posso fazer comentários específicos sobre cada um. Fiquem à vontade. Quem quiser falar, é só abrir o microfone e falar. Que silêncio. É bom quando você aplica casos de ensino e é assim, né? Você faz aquela pergunta e é aquele silêncio mortal. Sério, gente? Eu posso fazer comentários específicos, mas ninguém tem uma perguntinha? Bom, então vamos na ordem. Começamos com as flores? Deixa eu ler aqui meus comentários, só um segundo para eu me situar.
caso está muito bem escrito. O corpo do caso tá assim muito redondinho. Ele tá nessa onda assim de fazer o aluno se envolver. Tem personagem, tem mais de um personagem, dá para fazer essa dobradinha. Algumas sugestões assim. No final, eu acho que vocês terminam com o dilema apresentado em perguntas. Eu, questão de estilo, não gosto muito disso, porque eu acho que tem uma tendência do aluno a tentar responder a pergunta e você não está nem um pouco interessado na resposta. Na verdade, você quer o processo dele para pensar na resposta. É isso que vai levar o ensino indutivo. Não se ela vai deixar com a Bianca ou, né, com o outro funcionário, Carlos, eu acho, ou enfim. E outra coisa, que também é uma sugestão, é que no final vocês dão as possibilidades. Tipo, fechar a empresa, ficar com a Bianca ou deixar na mão do Carlos. Seriam essas as possibilidades. E é muito tendencioso. Vocês deram muito suporte para a Bianca e pouco para os outros. Assim, o Carlos, coitado, ele tem a menor chance de ganhar essa. Não tem um aluno que vai apostar no Carlos. Então, se vocês acham que essa é uma possibilidade mesmo, trabalha melhor isso, bota alguém, bota Carlos tentando falar que tem condições, assim, trabalha melhor as outras alternativas, porque se for muito óbvio, não tem problema ser óbvio. O maior problema é que o aluno não se engaja na resposta. Se ele não se engaja na resposta, ele não cumpre o processo. Né? O problema não é a resposta ser simples. O problema é que você não consegue fazer ele cumprir o processo de decisão. Tá. As notas de ensino, acho que ainda preciso trabalhar pensando nisso. Vamos supor que o meu aluno não sabe a teoria que eu quero ensinar e como é que eu consigo desse texto, e você consegue, extrair essa teoria indutivamente, tá? Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, sempre, por favor. Não, perfeito. Eu só queria agradecer os comentários feitos. Esse é um caso que a gente já encaminhou ele para submissão numa revista, né? Ele acabou sendo surpreendentemente indicado a premiação aqui no CMEAD, foi uma grata surpresa, né? E agradeço muito o teu comentário sobre os personagens, né? Porque é algo que o professor já vinha comentando muito comigo. Vamos fazer uma escrita bem narrativa, uma história para tentar envolver os alunos aí. Foi realmente a minha iniciativa, a minha tentativa aí com esse caso. Até ele ficou bem longo, foi um dos comentários até dos avaliadores, né? De tentar encurtar. E a gente já sentiu isso, que vai ter que dar uma cortadinha dele para a submissão. Eu só agradecer os teus comentários aí sobre o dilema no final, né? A gente também coloca esse dilema lá no início também, lá na parte inicial da introdução. Então, acho que talvez ele tenha que vir realmente para as notas, trabalhar um pouco mais ele ali embaixo. Só agradeço os teus comentários dele. Não, a ideia é essa mesmo. Você coloca no início e puxa ele no final de volta. Uhum. Mas no meio, você precisa dar recheio para todas as opções Ficar serem interessante. plausíveis. Sim. Né? Porque é isso, você dá recheio para a Bianca ganhar a empresa e um pouquinho para fechar. O Carlos, ele não tem vez, gente. Eu terminei e falei, puxa, coitado do Carlos. Mas é isso, tá? Muito parabéns. Parabéns pela indicação também. Obrigado. Obrigado, Júlia, pelos comentários. A gente vai pensar sim esse fechamento para ele ficar mais coerente com o enredo que tem no caso, né? E nas notas de ensino, eu penso que o aplicador que vai utilizar o caso, ele vai direcionar e usar o enredo conforme o intuito dele. Se ele quer fazer algo mais indutivo para depois despertar o aluno para o que vai assistir em aula depois, ou se ele já vai ter apresentado antes e vai usar o caso como um elemento de exercitação e de repasse após o aluno se interar, né? Então as notas vão acabar sempre mostrando esse potencial, mas fica muito assim no aplicador esse direcionamento, né? Mas entendo assim, ó, e coloco também os demais casos. Gostei muito das apresentações aqui, né? Um caso bem escrito, ele permite a um docente que vai utilizá-lo nas suas aulas tanto um método mais indutivo como o dedutivo. A teoria veio antes ou depois. Ele tem esse potencial de permitir que o aluno proponha e seja mais analítico ou mais propositivo em relação
as questões que o caso permite ali, né? Mas obrigado de novo, Júlia, pela moderação e pelos comentários. Tá ótimo. Não, você tem toda a razão. Inclusive, dependendo do nível também, né? Às vezes você vai botar para uma graduação, você precisa, né? Você dá um texto, enfim, para suporte. O segundo foi BR Madeiras. Esse caso não estava disponível. Eu não consegui ler previamente, então eu só tenho a apresentação de vocês. Ele não estava disponível para baixar. Eu acho que vocês colocaram para não sei exatamente qual é a marcação, mas para não publicar, né, no Congresso, então eu não tive acesso ao caso antes. Fiquei com essa sensação enfim, da coisa indutiva, assim, eu acho que, pelo que apareceu aqui, as perguntas de discussão, elas prevêem já uma teoria previamente ensinada, né? Mas esses detalhes da arquitetura do caso mesmo, enfim, eu não tive acesso. Achei o tema muito interessante, fiquei querendo ver, porque o inicinho começa com ele entrando no avião, não sei o quê, estava começando com uma narrativa assim envolvente e Eu interessante, achei mas não que cheguei lá. eu achei que quem fosse moderar teria acesso, porque eu clico aqui e Eu abre para também. mim, igual eu clico nos outros e vejo também. Para mim não Pois é, veio. isso foi uma mudança recente do Congresso. Até pouco tempo atrás, os moderadores eles tinham esse acesso, mas de alguns dias para Hum, cá eles bloquearam e agora a gente só tem acesso àquela página do resumo mesmo da submissão, talvez é sabe? por causa da LGPD, né? Porque se Pode ser, não sei. eu recuso alguma coisa Nada. para vocês não verem, então tem que atender esse requisito. É para culpar a gente que entrou no último dia para baixar os negócios. Se eu tivesse, quem tá falando, se fosse semana passada, aquela pessoa que se organizou com antecedência, estava aqui. Mas, enfim, uma pena. Mas se vocês quiserem, eu deixo meu e-mail no chat. Se vocês quiserem mandar depois, eu posso dar sugestões, enfim, sem o menor problema, tá? Depois a gente foi para o Instituto Federal. Então, qual é a minha sensação? Muita coisa, muito conhecimento. Provavelmente agora, eu entendi, a primeira autora era a protagonista. Então tem muita informação, o que é ótimo, dá para você discutir um monte de coisa depois. Mas eu acho que tem que ter um certo cuidado. E aí eu vou falar como aluna, eu fiz meu mestrado inteiro no método do caso, então como aluna mesmo. Quando você pega um caso que tem muita informação no corpo do caso, e na hora de você resolver, você usa pouca informação, você faz isso uma vez, duas vezes, a terceira você nem lê, né? Você dá aquela passada de olho, você já não olha mais anexo, você já não olha mais. Então, eu acho importante equilibrar a quantidade de informação que você dá com a quantidade de informação que você usa na análise depois. Então, eu sugiro que equilibre melhor isso. E tendo a personagem, talvez alguém para ser um contraponto, para ter um diálogo com ela, ser uma outra, né? Ter um dilema um pouco melhor trabalhado, assim, um senso de urgência, alguma coisa para fazer esse diálogo. E trabalhar melhor a personagem mesmo. Em termos narrativos, né? Então, criar uma situação, ela pensando, ela entrando no avião, tomando um café, vendo o sol nascer, sabe? Uma coisa narrativa, assim, porque isso envolve, tá? Mas é isso, vocês têm muito material, muito mesmo, talvez não, provavelmente dá mais de um caso, né? Foi até o que o professor falou, um docente que tem experiência com caso pode pegar um caso e usar para um tema completamente diferente, né? Você desenvolve suas próprias notas de ensino. Mas é isso, você tem aí muita Eu coisa na mão. agradeço, Júlia. E realmente, assim, a Sônia, né, que é a primeira autora, é a Maria Cristina, a personagem principal do caso. Inclusive, hoje ela não pôde estar aqui, porque ela está fazendo uma parceria na Universidade de Salamanca, então ela não está por isso. E, assim, eu acho que foi o momento dela contar a vida dela, sabe? Até foi uma dificuldade nossa na hora de de reduzir para o tamanho do congresso. Aí, por mais que tirava informação, ainda era muita informação. E realmente é um desafio que a gente tem agora para frente
de tirar esse tanto de informação que tem dentro do caso. Eu Agradeço acho as um critério participantes legal também. esse. Não, imagina. Eu acho um critério legal esse. Eu também, assim, quando você se apaixona por uma história, né? Mesmo que não seja sua, você tem vontade de botar mais coisa. Mas um critério legal é isso. Estou usando na análise? Não, então talvez não seja necessário, né? Uhum. Estou usando na análise e não serve para construir a imagem do personagem, então talvez, né? Mas enfim, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E por último, PET, não é? Deixa eu ver aqui. Isso, socorro. Minhas anotações do PET. Eu tenho umas anotações de estilo. Eu gosto. Estilo mesmo, tá? Vou falar do que eu gosto. Isso é só sugestão. De colocar imagem, tabela, tudo isso no fim do corpo do caso. Eu acho que torna mais fluido a leitura quando é bastante, né? Só coloco no meio do corpo do caso se é uma coisa que é imprescindível para você continuar lendo, para você continuar entendendo, né? Então, assim, eu tenho uma tabela enorme com, sei lá, balanço patrimonial da empresa. Vai para o anexo, mas eu quero fazer um comentário sobre o balanço, eu posso fazer ali no meio, e destacar só esse dado, mas de forma narrativa, né? Então, mas é uma questão de estilo, tá? Não é uma regra que tem que ser seguida. Não existe regras a serem seguidas assim, em casos. Dilema. Vocês precisam de um dilema melhor trabalhado, né? Qual é o problema da... Assim, você descreve uma situação. Talvez, e aí são uma das soluções, assim, é uma situação super bacana, interessante, inovadora. Então, uma das soluções em casos assim a gente gostou da solução, uma solução que a gente acha que tem, que dá pé, é contar ela um passo atrás. Então, ao invés de você contar ela com ela já resolvida, você conta ela antes dela ser resolvida. Né? Então, estamos no impasse. Uma das propostas é transformar um destino pet friendly. Outra proposta é não sei o que lá. Porque você volta um passo, e aí, inclusive, você pode, no final das notas de ensino, botar disponível para o docente o que de fato aconteceu, que não quer dizer que é a resposta certa. Mas é uma forma de você voltar no ponto do dilema, porque você dá a solução, né? Você vai até o final e tem solução. A história é muito legal, serve como um exemplo para muita coisa, mas não causa essa sensação no aluno de preciso resolver, vou analisar, né? Vou buscar. Ele lê passivamente a informação. Então, eu acho que tem que trabalhar o dilema. E aí muda também as notas de ensino, né? Porque é isso, você precisa fazer o aluno percorrer um percurso que não está. Pode ir? Você precisa sair, pode sair. Pode até se despedir, eu já terminei. Se você quiser abrir para dar um tchau. Bom, pessoal, eu vou precisar sair um pouco mais cedo. Eu entrei aqui de última hora para poder acompanhar a sessão de vocês. A Maria Cláudia vai ficar com vocês agora. E é isso, eu desejo um excelente congresso para todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro dia. Espero encontrar vocês outras vezes. Estarei presente todos os dias nas sessões de casos de ensino. Gostei muito dos casos de vocês. Acredito que todos têm potencial para ser publicados, para ser utilizados em sala de aula. E é isso, a gente se vê. Até mais. Até mais, boa aula para você. Obrigado. Obrigada, viu? Bom, pessoal, é isso, assim, no geral, foi isso. Tá aberto aí para vocês fazerem comentários uns sobre os outros, para fazerem perguntas sobre os seus próprios casos, enfim, tá aberto. Obrigada, Júlia, pelas sugestões. Eu, depois que li os outros casos, eu fiquei, tem que melhorar mesmo, mas eu quero melhorar para publicação. Esse daí é um caso que a gente estava usando na aula de marketing de lugares, e aí por isso que ele está bem exemplo, porque ele era usado como um exemplo. Então precisa ser trabalhado nessa perspectiva de dilema mesmo. E acho que a ideia da narrativa, eu achei muito envolvente, principalmente os casos da Mariana e da Priscila,
muito envolventes, a narrativa, assim, me prendeu bastante a história. Então, eu acho que é realmente essa a linha para a gente conseguir envolver os alunos da graduação também. Vou aí reescrever, vou pegar teu contato também. Obrigada, viu? Nada, vou colocar aqui no chat. Quem quiser falar, é só abrir, gente, enquanto eu estou escrevendo. Parabéns a todos pelos casos, gostei muito de todos os casos. Bom, peraí. Foi. Meu contato tá aí, fiquem à vontade para mandar e-mail. Bom, é isso, é um prazer estar todo mundo aqui. Espero que a gente se veja em outras sessões. Eu estou em mais 2 amanhã. E fico disponível aí. Parabéns pelos trabalhos, gente. Levem adiante essas publicações, porque elas merecem, viu? Obrigado. Obrigado pela moderação também da sessão, você que moderou e foi a coordenação, né? E todos os autores, sim, que vão revisar os papers e submeter, dar um público maior a esse material, né? Agradeço aí, a boa tarde aí e parabéns a todos. Bom, parabéns, pessoal. É isso. É, Vamos. só uma dúvida, Hum, Júlia, essa gravação ela vai ficar anexada depois para ter acesso ou não? não tenho a menor ideia. Eu não sei. Mas não sei mesmo, tá aí. Não sei para que está sendo gravado. Talvez sim, né? Ano É passado porque eu não lembro de ter sido gravado. Eu participei ano passado e não lembro de ter sido gravado. Mas eu posso. Mas se quiser me mandar, se não conseguir acessar a gravação e quiser me mandar um e-mail, eu tenho as anotações de cada um dos casos. Tá? não, perfeito. Não, porque você fez uns comentários interessantes que eu acho que não está na anotação sobre a É, construção de casos, né? eu repito, sem problema. Tá É, tranquilo, então. o Paulo César colocou aqui um link, tá? Para vocês avaliarem a sessão. Acho que é Perfeito. importante aí para o evento. Tá bom? Sim. E por favor, tá no chat. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.